O Exorcista, de William Peter Blatty, escrito em 1972, já é um clássico, não só pelo tempo, mas por ter resistido ao tempo. Eu assisti o filme uma vez, já foi suficiente, eu fiquei bastante impressionado, não tornei a assistir não. Mas quem recentemente viu o filme, disse que ele já está datado, seus efeitos especiais já foram muito ultrapassados, e até cenas do próprio filme, de tanto que foram utilizadas em sátiras, em brincadeiras do YouTube, perderam um pouco da sua força. Mas aqui no livro não, essa história está intacta em termos de terror, em termos de apreensão, de suspense. Bom, de que trata a obra? Num caso de possessão de uma menina, Regan. O cotidiano dela, de repente, é alterado pelo surgimento de forças demoníacas. Só que aquilo ocorre, primeiro, de forma gradativa. As pessoas não percebem as modificações, elas são muito sutis. Até que, de repente, tudo explode num verdadeiro horror. E, paralelo a isso, existe aquela noção de que talvez seja apenas problemas de ordem mental, psicológica, ou até física mesmo, epilepsia, histeria, não se sabe. Então fica aquela dúvida no início de que o que está acontecendo mesmo com aquela criança. Muito embora fique bem claro no livro que são forças do mal atuando nessa família, né? Uma outra característica muito bacana desse livro é que o horror, ele não se passa num castelo medieval ou numa fortaleza encravada em algum lugar da Europa Oriental, por exemplo, ou numa floresta tenebrosa, lugares que a gente nunca ou dificilmente vai ter acesso ou vai encontrar. Se passa numa metrópole, num bairro comum, como a maioria das pessoas vivem. Então, o horror, é isso que eu gosto bastante desse tipo de horror. Aqui no caso, o horror, ele ultrapassa as 4 paredes do quarto da menina Regan e atinge justamente todos nós, porque nós vivemos num ambiente urbano comum. E esse terror não respeita, essas forças não respeitam o cotidiano, ela simplesmente invade. Não importa, pode ser a casa mais simples, uma casa tranquila, você passa em frente a ela e mal sabe o que está acontecendo lá dentro. Então essas forças invadem simplesmente uma casa do século XX, aqui no caso passa no século XX. Não é nada que remonte a lugares exóticos, inóspitos, não. É o horror cotidiano. E isso nos aproxima bastante, nos faz entrar no clima da história. E a história é muito bem contada e impressiona bastante. Além disso, aqui no filme eu não me lembro bem, realmente, como eu disse, assisti só uma vez. Mas nos é apresentado um detetive, que ele se envolve nessas investigações, chamado Kinderman. Ele é excelente, ele é um dos melhores personagens que eu já li na literatura, porque é aquele detetive que ele se passa por ingênuo, por distraído, até por um pouco incompetente, mas na verdade ele é inteligentíssimo. Ele usa esse disfarce de alguém de alguém, sabe, que não vai conseguir chegar a lugar nenhum, que está ali cumprindo sua função de forma burocrática, até um pouco relapsa, mas na verdade ele está percebendo todos os detalhes. Ele é a pessoa certa para ajudar na investigação desse misterioso caso. Então, O Exorcista ainda é um livro muito bom de ser explorado, de ser lido e relido. Agora, uma curiosidade. Sabe aquela musiquinha hipnótica, até um tanto quanto assustadora, do filme? Pois bem, ela na verdade faz parte desse álbum aqui, Tubular Bells, de Mike Oldfield. Eu tenho o LP, eu não tenho o CD não. Essa música, na verdade, é um pequeno trecho extraído de uma música principal, porque esse álbum ele só possui uma única música, é um instrumental. Michael Oldfield, ele gravou esse disco aos 20 anos, e aqui tem uma lista dos instrumentos que ele toca. É uma coisa impressionante, ele é um gênio. Então, o LP inteiro, no caso aqui na época do LP, o lado A e o lado B, representam apenas uma única música. E foi pensado um trecho dessa música
para fazer parte da trilha sonora do filme Exorcista. Então aí esse disco aqui ganhou renome internacional e a música adquiriu um tom macabro, que se você escutar por completo o LP, ela tá ali, ela não é nem assustadora, mas agora te remete ao filme de forma inesquecível. Uma curiosidade. Bom, Exorcista, de William Peter Blatty. Agora vamos ao O Cemitério, de Stephen King. Escolher um livro de Stephen King não é difícil por um lado e é difícil por outro. São muitos livros que são muito bons. Aqui eu poderia ter escolhido Carrie, a Estranha, O Iluminado, por exemplo. Ou até Silent Lots, que se chama aqui no Brasil de A Hora do Vampiro, se eu não me engano. É um excelente livro do Stephen King, não é muito conhecido. Mas eu escolhi O Cemitério justamente pela temática dele, que eu gosto muito. E assim, acredito que não seja tão conhecido. Foi feito um filme nos anos 80. Eu não me lembro também se o filme é bom. Quando eu assisti, eu gostei do filme, mas todo filme dos anos 80, se a história não for bem contada, se você fosse basear apenas nos efeitos especiais, hoje você descarta. Então eu tenho que rever o filme, né? Mas o que importa aqui pra gente, na verdade, é o livro. Bom, de que se trata a história? É um casal, um jovem médico e sua esposa e o seu filho, vão morar em um pequeno lugarejo, que vai ficar próximo do local onde ele vai trabalhar, e nesse lugar passa uma autoestrada. E essa autoestrada é muito movimentada. Então o que acontece? Os animais de estimação das pessoas que moram ao longo dessa estrada ocasionalmente são atropelados, eles morrem. Então as crianças do local construíram um cemitério de animais. O título original é Pet Cemetery. Escrito em inglês, em grafia incorreta. Ele é escrito Pet Cemetery, não Cemetery, é Cemetery. Como se fossem crianças escrevendo e escrevendo errado. Então essas crianças construíram um cemitério de animais para enterrar seus bichinhos. Só que um pouco mais afastado, existe um cemitério muito mais antigo, que já existia no tempo dos índios. Os índios já evitavam esse lugar. Então, quando esse personagem vai morar naquele local, eles têm um gato, você já sabe que existe um cemitério de animais ali. A família adora aquele gato, então já fica aquela assim, ideia do que vai acontecer com aquele bicho, né? Pois bem, então, obviamente, o gato ele é atropelado. Isso não é bem um spoiler, porque desde o início já se indica para onde a coisa vai caminhar. A coisa não é o gato caminhando para a rua, não. É onde a história vai caminhar. Então, o gato é atropelado e morre. Então ele vai ser enterrado no cemitério que as crianças construíram lá, o Pet Cemitério. Mas existe um vizinho. Primeira vez que eu li o livro, achei que ele fez sem querer, mas hoje eu percebo que ele foi meio que empurrado por forças. Existem forças naquele local que meio que direcionaram o vizinho a indicar um outro local para que esse gato seja enterrado. Então o personagem principal, ele é induzido a esse vizinho, que por sinal é induzido por forças misteriosas, a levar esse gato para aquele antigo cemitério que, como eu disse, até os índios evitavam. Ninguém ouve os índios, né? Já reparou isso? Ele tem um lugar amaldiçoado, os índios fugiam, ninguém ia para lá, mas ninguém escuta. Aí eles vão lá e enterram um gato neste cemitério. E ele tem uma característica, este local, ele traz esses seres de volta à vida, mas eles não voltam como eles eram. Parece que eles voltam possuídos por algo ruim. E aí desenrola toda a trama. É muito mais complexo do que isso, não se fixa apenas em bichinhos que são enterrados lá. A coisa vai adquirindo proporções maiores. É um livro que trata da dor da perda, um livro que trata também da não aceitação dessa perda e do que as pessoas são capazes de fazer. Capazes de fazer qualquer coisa para ter seus entes queridos de volta, mesmo que isso tenha consequências assim avassaladoras, aterradoras. Então, um dos melhores livros de Stephen King, O Cemitério. Caixa de Pássaros,
de Josh Malerman. É um livro de estreia desse autor, que é um músico, possui uma banda de rock. E que livro de estreia! Esse aqui é da editora Intrínseca. Bom, eu escolhi um livro recente também para colocar nessa listagem de 5 livros. E que livro excelente! Realmente é uma história pós-apocalíptica. Nós adoramos, né, histórias que se passam no mundo destruído. Nossa civilização já foi para a cucuia faz tempo e as pessoas vivem num mundo, numa distopia assim alucinante. E é o que ocorre aqui. Através de flashbacks, nós presenciamos o início do fim. A protagonista, ela nos relembra como era a vida dela antes da chegada de forças tenebrosas. Na verdade, forças totalmente desconhecidas. Esse livro, ele tem sido diferente. Você não sabe o que está acontecendo. O que se sabe é que suicídios começam a ocorrer, mortes violentíssimas. Só que o que acontece aí no nosso cotidiano vai crescendo exponencialmente, até chegar um ponto que ninguém mais pode sair de casa. Ninguém consegue sair de casa. Tem que ficar trancado, fechado, já as janelas lacradas, portas lacradas, janelas, tudo coberto com pano, porque você não pode ver. O problema todo é você olhar o que está acontecendo. Então, as pessoas têm que andar, se quiserem sair da rua, têm que andar com venda nos olhos. Porque se você observar o que quer que seja que está ali fora, você enlouquece, você se mata, você mata as pessoas à sua volta, você perde a razão assim, quase que instantaneamente. Então é esse o grande mote do livro. É você mergulhado nas trevas literalmente. Para você sobreviver, ou você fica confinado em casa e sabe que tem todos aqueles problemas pós-apocalípticos, né? De energia, de alimento, de água, de medicamentos, enfim. E para você sair em busca disso, você tem que vendar os olhos e sair à rua. Então aqui existe um grupo de sobreviventes e toda a trama que envolve pessoas sob extremo estresse. E a protagonista é uma jovem e 2 crianças, que ela chama simplesmente de menino e menina. Então, em dado momento, ela decide iniciar uma jornada em busca de talvez um lugar melhor, um lugar onde essas forças ainda não estão atuando. Só que essa jornada é feita às cegas. Ela e essas crianças são vendadas, elas colocam vendas nos olhos para iniciar essa jornada. É um livro angustiante, você fica sem fôlego mesmo. Aqui tem uma propagandazinha, né? Um livro que deve ser lido de uma só vez. Ninguém havia escrito uma história de terror como essa antes. Olha, eu não sei se alguém vai conseguir ler de uma só vez, mas você não consegue parar mesmo. Você fica angustiado, você fica lendo, querendo saber o que vai acontecer, fica procurando respostas, você se agonia. Você se sente meio que também sem ar e preso em todo esse contexto de terror e de mistério e de falta de respostas, que é um peso muito grande aqui nesse livro, são a falta de respostas. E isso aterroriza, isso é um ponto muito positivo nessa história aqui desse livro. E a ideia de você não poder ver o que está acontecendo, você vendar os olhos, isso te deixa agoniado. A protagonista está ali, tem coisas acontecendo em volta dela, você fica desesperado e ela não pode sequer levantar a venda um pouquinho, senão ela enlouquece. Que livro bom! Esse eu posso falar. Ó, esse dístico aqui, ó, não abre os olhos. Isso é perfeito. Então, Caixa de Pássaros, Josh Malerman, da Intrínseca. Recomendo também, um livro bem atual. A Profecia, de David Shelter, escrito em 1976. Desde aquela época já se fala assim, ó, a 20th Century Fox apresenta Gregory Peck e Lee Remick em A Profecia, já faz propaganda do filme. A sorte, eles não tinham o hábito de colocar a foto dos artistas aqui para tirar o clima do livro, né? Descaracterizar o livro. Bom, A Profecia é um livro muito bom. Ele trata da chegada do anticristo à Terra. Então é um livro que remete à Bíblia, remete às profecias antigas de fim de mundo, da chegada do anticristo. E como ocorre essa chegada? O anticristo ele é retratado na sua infância, como criança. E isso é espetacular, porque não existe nada mais assustador do que uma criança com uma cara de má, não é? Você olha assim para aquela criança assim, aquela criança te olhando com aquele olho meio torto, e isso assusta bastante. Pelo menos a mim me assusta.
E a criança ela tem aquela aura de inviolabilidade, de inocência, de que ela é intocável, como é de verdade, né? Isso aqui é uma ficção. Então ninguém imagina que ali está representado o mal. Quando alguns iniciados que iniciam pesquisas, eu também gosto muito disso, vão em bibliotecas, procuram manuscritos antigos para descobrir a verdade. Quando esses iniciados descobrem que o anticristo já nasceu, através de sinais no céu, muito bacana esse livro, eles precisam convencer o pai dessa criança a matar o próprio filho. Então é que está. Aí muitas vezes você pensa assim, caramba, é o demônio que está ali, o cara está hesitando em fazer o que deve ser feito. Mas pensa bem, chegam pessoas que você mal conhece, que você não conhece, diz que teu filho é simplesmente um anticristo, que você deve matá-lo. Aí você vai lá, tá bom, vou lá e mato. Não. Então, você se colocando no lugar do pai do personagem, do pai do Damien, a criança se chama Damien, você entende toda a angústia, ele está sendo pressionado, depois começam a surgir dúvidas, as provas vão se acumulando, até ficarem insuportáveis, mesmo se ele não quer acreditar, porque não dá para acreditar, até o momento que ele é obrigado a fazer alguma coisa. Então, assim, é um dos melhores livros que eu já li, em termos de impotência do personagem ante forças desconhecidas, porque ele está ali presenciando fatos e tem que tomar uma decisão, e a decisão é matar ou não o seu filho. É mais completo, esse filho, quem lê a história vai saber que não é simplesmente só um filho que chegou ali, que nasceu, mas é um livro muito bom. Olha só a capa. Seu nascimento foi previsto há 2000 anos. Ele agora tem 5 anos e todos em sua volta começam a sofrer os efeitos de sua força maléfica. Realmente, as coisas, o mal vai tomando conta, não só daquela família, como de toda a sua volta, e inclusive até de proporções, vamos dizer assim, planetárias, porque fala-se do apocalipse. E impedir o apocalipse está na mão de algumas pessoas, e para fazer isso tem que matar uma criança. O filme, eu adoro o filme do Gregory Peck, o primeiro filme, né? Não a refilmagem, as continuações também são um pouco sofríveis, mas se vocês assistirem A Profecia com Gregory Peck, vocês vão ver que filme excelente, muito, muito, muito parecido com esse livro, um pouco amenizado, como Hollywood costuma fazer, mas muito bom também. E o livro, fantástico. E finalmente um grande clássico dos vampiros, o clássico dos vampiros, Drácula, de Bram Stoker, escrito em 1897. Quem nunca leu o livro vai se surpreender, porque ele é escrito de forma epistolar. O que é isso? Ele é escrito através de cartas. A história é narrada para nós através de cartas e diários. Então isso dá um tom de realismo assim, impressionante. Você acompanha o desenvolvimento da história, o drama dos personagens através de missivas, que são enviadas a um a outro, através da leitura do diário do Jonathan Harker, por exemplo, da Mina Harker. Cartas trocadas, porque naquela época não existia telefone, era telégrafo, e as pessoas se comunicavam muito por correspondência, por cartas. Então, assim, é como se alguém tivesse compilado as cartas e os diários dos personagens e publicado. Aí você consegue acompanhar o drama de todos eles através de suas impressões escritas, através dessas mensagens. É muito bom, é impressionante. É um terror gótico, aquilo que eu falo, ele se passa primeiro numa região erma da Europa Oriental, a famosa Transilvânia, e em castelos, em florestas lúgubres, com uivos de lobo. Isso é legal pra caramba também, eu também gosto muito. Gera um distanciamento, mas também faz você viajar, né? Sua imaginação viaja para esses lugares assim assustadores, de escuridão, de luzes, de espectros, e o terror sobrenatural lá, na forma de lendas, os aldeões assustados com aquelas superstições antigas, e o europeu na sua posição de superioridade, desdenhando daquelas histórias. Até que finalmente esse vampiro, ele vem para Londres. Aí sim ele chega mais uma vez na cidade. Então é quase como se ele tivesse deslocado. As pessoas não conseguem entender e conviver com um terror milenar, com um terror antiquíssimo e primitivo, próprio de lendas,
numa cidade cosmopolita, como Londres e moderna, mesmo em 1890 e tal. Então é o livro do clássico, foi o livro que popularizou os vampiros. Muito embora há quem diga que o cinema fez mais bem aos vampiros, mantendo a ideia do vampiro, do Drácula vivo, do que o próprio livro do Bram Stoker. Tanto que até hoje o tema vampiro ele é recorrente na televisão, no cinema, até sendo revisitado, modificado inúmeras vezes, isso é natural acontecer. Mas eu acho que não, acho que Drácula continuaria existindo a despeito de sua não versão cinematográfica, porque o livro ele é muito interessante. Bram Stoker ele escreve muito bem, ele pega, se apropria daquelas lendas antigas, aquelas lendas dos países da Europa Oriental, e transforma numa grande história de terror. Então, recomendo, procure uma versão integral de Drácula. Eu vi algumas versões recontadas, não é interessante. Procure assim uma versão completa da história e mergulhe no terror gótico. Vocês não vão se arrepender, não. Pois bem, esses são os 5 livros de terror que você precisa ler. Deem sua contribuição, coloque nos comentários os livros que vocês também gostam. Se curtiram, dê um joinha e assine o canal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos, se vocês realmente gostaram, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.